Bom, pessoal, como uma pessoa pode começar, para uma pessoa que tem alguém escutando aí, ele nunca investiu, ou investiu em pouquinha coisa, comprou às vezes um fundinho imobiliário, já comprou um lotezinho, alguma coisa pequena, mas ele quer construir patrimônio através de ativos imobiliários, né? Qual que seria, assim, vocês pensando assim, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa começando agora do zero ou numa fase inicial, quais etapas que ele deveria seguir, onde tem maior risco-retorno, onde tem menor risco-retorno, onde ele seria mais conservador se ele ainda está inseguro, e o que deve ser, assim, uma coisa que ele não pode deixar de perder de vista, alguma coisa essencial para ele investir e construir patrimônio mesmo de longo prazo, para ter renda, ter patrimônio, ter uma segurança familiar, através de ativos imobiliários. O que vocês acham que vocês poderiam falar para esse tipo de pessoa? Vai lá, Daniel, começa essa aí. Bom, eu costumo dizer assim, investimento em mercado imobiliário, você tem que investir naquilo que adequa à sua realidade, né? Eu acho que hoje a gente tem N formas de investir no mercado imobiliário. Quem está começando, eu sugiro, e tem pequenas quantias, eu acho que o fundo de investimento imobiliário é o melhor atrativo que a gente tem, porque desde que você conheça gestor, conheça administrador, saiba quais são os imóveis que o fundo está aplicando recurso, para mim é uma das melhores ferramentas que tem hoje em dia para quem quer investir pequenas quantias, né? A gente tem um outro formato que é bastante utilizado, principalmente na área de loteamentos. Quando você fala pequenas quantias, até quanto, assim? Não, eu digo pequenas quantias, Ibra, porque o fundo ele permite você entrar com uma cota de, pegar um exemplo de um fundo aí, o Tigar, né, que a gente conhece, R$100 e poucos, R$130, você entra com uma cota. Então, quando eu falo pequenas quantias, mais nesse sentido. Não quer dizer que quem quer investir com grandes quantias não possa investir também em fundo de investimento imobiliário, até porque ele te dá uma renda passiva e você ainda tem a questão da valorização da cota, né? Que você participa dessa possível valorização de cota. Então, e na economia real, você acha que quanto, assim, para cima, para o cara começar a ter já uma carteira de ativo imobiliário? 20, 50 mil, 100 mil? Aí era onde eu ia depende chegar. Do financiamento e tal. Eu acho que a gente tem vários veículos de investimento, né? Eu ia citar aqui a questão da SCP, que é uma modalidade que eu gosto muito, onde a pessoa pode entrar aí, por exemplo, num loteamento, num empreendimento imobiliário com valores aí na casa de 50, 100 mil reais e participar do resultado dos empreendimentos, né? Mas uma coisa que eu sempre falo é que é muito importante a pessoa conhecer quem que é o gestor, né? Quem está à frente do processo, qual que é o imóvel que ele está investindo. E aí, quando a gente fala de grandes quantias, a gente tem algumas modalidades aqui na empresa mesmo, onde a pessoa investe direto no equity, né? A pessoa vira sócia do empreendimento. Aí eu já aconselho isso para pessoas que já têm domínio do mercado, já falam a linguagem do mercado imobiliário e sabem como que funciona o ciclo desde a compra de um terreno até a ponta final da entrega da unidade. Então, se fosse para dividir em 3 escalas, assim, né, vamos dizer, eu começaria com fundo de investimento, de repente uma SCP ou um equity menor de um determinado empreendimento, ou comprar um imóvel para se fazer renda passiva, e por último, você entrar em um equity aí já para investidor profissional do mercado. Não existe almoço grátis, né? Faz-me rir, quer conservadorismo, tem aquilo ali. Agora, quer retorno alto, tem que entender que tem prazo, não é do dia para a noite, tem uma liquidez que não é imediata, mas o retorno é maior, né? Então, é questão de escolha, mas sabendo que não existe milagre. Se alguém te prometer milagre, tá estranho, né? Já de cara, eu falo isso. No mercado imobiliário, ele é um mercado muito maduro. É um mercado que existe aí há quantos séculos, tudo. Então, essa questão do milagre e tal, você está investindo num ativo que ele tem não só do mercado imobiliário, mas ele tem lastro imóveis. Então, o primeiro erro para quem quer investir é investir esperando milagre. Exatamente isso que você falou. O mercado imobiliário ele vai te dar várias faixas de rentabilidade, várias oportunidades, mas ele tem essa questão de também você não vai conseguir, igual uma empresa de tecnologia que vai explodir. Investir numa empresa de tecnologia, ela aumentou 5.000%. Isso não existe no mercado imobiliário, mas, por outro lado, você tem um lastro muito grande de imóveis. E hoje você tem muita opção.
E o que eu falo muito, quando a pessoa decide investir no mercado imobiliário, é pensar muito na liquidez. A grande vantagem do mercado imobiliário, eu particularmente acho um dos mais seguros que existe para se investir. Você não precisa nem de garantidor, você tem o próprio imóvel, muitas vezes, como garantia, só que você tem que estudar se aquela liquidez faz sentido para você. E até sobre a porta de entrada, que o Danilo citou aí, sobre os fundos imobiliários, eu concordo, eu até estudo bastante, invisto, até para entender a cabeça dos gestores, o que eles estão vendo com oportunidade, o que eles não estão vendo. E outra coisa que eu falo aqui é a minha questão de crowdfunding, que são os investimentos coletivos. Em 2017, 2018, regulamentaram esse tipo de investimento. Então, para quem não conhece, por exemplo, eu ou o Danilo, ou outro incorporador, a gente vai fazer um investimento, um empreendimento, e a gente está capitalizando 2 milhões. Em vez de eu entrar como sócio equity desses 2 milhões, o investimento coletivo, através de algumas plataformas que existem, ela pulveriza esse investidor de equity. Então, basicamente, eu consigo comprar a cota ali a partir de R$1.000. Isso porque não só a tecnologia, que hoje consegue fazer mais, mas porque a gente tem hoje uma regulamentação no Brasil. Então, além dos FIs, a gente tem essa questão do equity via crowdfunding, que eu consigo investir direto no empreendimento que eu gosto. Então, às vezes, eu entro lá no site, eu vejo algum empreendimento que eu tenho afinidade, eu quero investir nesse setor, gostei do empreendimento, gostei da construtora, da incorporadora, quero investir, eu consigo ser sócio. Mas é lógico que quanto menor o investimento, mais você tem que passar por intermediários e menor é a rentabilidade. Então, conforme você for aumentando seu patrimônio, você tem mais possibilidades de investir como sócio, ou de SCP, ou de uma própria SPE, como equity, você vai poder ir direto na fonte. É o que o Danilo falou. Tanto a minha... Vocês já chegaram a fazer algum de crowdfunding, alguma captação? Eu já estudei para fazer uma, mas para mim não valeu a pena na época, não. É basicamente uma empresa de crowdfunding, ela tem um spread ali de 3% a 5%. Uhum. Então, como para mim às vezes é mais fácil pegar direto com o investidor, eu não preciso pagar 3% a 5% de spread. Quando existe a oportunidade, tá, mas eu quero fazer ainda até pela experiência. Pela experiência deve ser interessante. O que eu sinto do crowdfunding, assim, para nós incorporadores, o crowdfunding ele é interessante quando você tem um VGV, né, um valor geral de vendas alto, que você consegue absorver esse fee de remuneração aí de 3% a 5% que você tem que pagar pelo crowdfunding. Então, agora já para o investidor pessoa física, ele passa a ser um atrativo porque, igual o Caio comentou, quem quer entrar com pequenas quantias, que começam da ordem de R$1.000, nós incorporadores pulverizamos, por exemplo, uma cota de equity de 2 milhões, como o Caio citou, e a pessoa entra ali, 100 pessoas nessa cota de 2 milhões de reais. Agora, para nós incorporadores, ainda existe um custo relativamente alto quando você fala de pagar um FII de 3% a 5%, é quase que a taxa de juros de um financiamento bancário, né, hoje em dia, porque a gente está falando de uma taxa de juros anual de 8% hoje em dia. Cara, mas até para o investidor, olhando aqui do ponto de vista de investidor, não sou incorporador, né, já fiz algumas coisinhas, mas não é meu ramo igual vocês, pelo menos no crowdfunding de empresas de venture capital, empresas de tecnologia, etc., a gente fala que é o seguinte, o que está ali... Tudo bem, é bom para o investidor pessoa física, que não tem um grupo para ajudar ele a procurar uma oportunidade melhor, ainda não tem muita experiência, etc. Mas o que chega no crowdfunding é o que os investidores profissionais não quiseram, tá? Então, geralmente é assim, tá no crowdfunding não são os melhores projetos, né? Chegou ali no crowdfunding porque ele não conseguiu captar via meios tradicionais, então ele acabou partindo para o crowdfunding. Então, ele não vai pegar o filé da coisa, vai ser coisas um pouquinho piores ali. Eu não sei se é assim no mercado imobiliário também, né? Mas, geralmente, projetos bons, com boa segurança, boa rentabilidade, com gente que tem experiência fazendo, ainda mais no mercado imobiliário, difícil não conseguir essa captação. Lógico que depende do tamanho também, né? E do momento. E, em termos de o que vocês falam... Pode falar, Caio. O crowdfunding no mercado imobiliário, até porque eu te falei, eu estudei para fazer uma vez, uma vantagem que existe, por exemplo, hoje eu, o Danilo também, a gente consegue pegar empréstimo para empreendimento no banco a 137% do CDI. Então, uma vantagem do crowdfunding é que você consegue mesclar com financiamento bancário. Você não precisa
assim, alienar matriz. E para o investidor ali. Nenhum impeditivo para fazer. Então, assim, você consegue fazer um mix entre crowdfunding e financiamento bancário, que é uma opção de funding ali, e você tem que seguir algumas regras de segurança que para o crowdfunding é difícil entrar um empreendimento que seja latado, sabe? Como você tem várias regras, patrimônio de afetação, percentual de venda, você tem algumas regras para enquadrar no crowdfunding. Existe uma diligência antes de entrar ali, né? Existe um filtro. E o mercado imobiliário, igual eu falei, é um mercado muito mais maduro. Ele é um mercado um pouco diferente da tecnologia, que a tecnologia, digamos assim, tem pouca gente que consegue analisar a fundo se aquilo é ou não uma boa oportunidade. O mercado imobiliário, ele tem os dados ali. O preço de venda é esse, o custo de construção é esse, os dados, eles são muito palpáveis. Então, até fazer uma diligência de um empreendimento imobiliário, ela é muito mais fácil do que fazer uma diligência de uma startup. Para entender o potencial de uma startup é muito mais difícil do que entender o potencial do... Na verdade, a diligência do mercado imobiliário é possível, né? Da startup é mero chute na maioria das vezes, a não ser a documentação básica ali, o resto é chute. Né? O mercado imobiliário, não, você tem dado para tentar projetar o valor daquilo ali, né? É um pouco diferente. Agora só para fechar, Ibra, assim, pensando como pessoa física, né, vamos dizer assim, se a gente colocasse numa balança crowdfunding e um fundo de investimento, eu sempre vou defender o fundo de investimento. Tá? Eu estou colocando os dois, não quer dizer que os dois são iguais, mas os dois aceitam investimentos em pequenas quantias, né? Então, para o investidor como porta de entrada, eu particularmente apostaria mais no fundo de investimento do que no crowdfunding, pela relação risco-retorno. Você entra com recurso baixo, mas você tem chance num fundo de investimento de ter um retorno melhor do que no crowdfunding, que já é um retorno estipulado ali, né? Uma coisa só que eu preocupo quanto... Pode falar, cara. Não, até para falar sobre o fundo imobiliário, na verdade, o jeito que o fundo imobiliário funciona e comparar com outras coisas que a gente falou, SCP, SPE, crowdfunding, a gente tem dois tipos principais de investimento no mercado imobiliário. São investimentos diretos, que é no desenvolvimento imobiliário, e investimento em produtos de base imobiliária. Hoje, no Brasil, a maioria dos FIs, dos fundos imobiliários, são de base imobiliária, ou seja, eles investem em algum ativo para gerar dividendo, gerar aluguel. E quando a pessoa investe, isso geralmente inclui em ganhos menores, mas você tem uma carteira. A gente fala muito que isso é para manutenção de patrimônio, você não vai crescer muito seu patrimônio. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento imobiliário, você tem uma chance de ganho maior, que é, por exemplo, investir na minha consultora, investir na consultora do Danilo ou em algumas outras empresas, direto no empreendimento, você tem um ganho maior percentual, porque você está sendo parte, às vezes, de um risco ali do negócio, do empreendimento. Então, os tipos de investimento, além daquilo que a gente falou, de a partir de R$1.000, depois vamos para 50 mil, falando de SCP, depois a gente vai para 500 mil, 1 milhão, para entrar como sócio de uma SPE, às vezes, a gente tem, da mesma forma, dois tipos ali. Um que a gente pensa em aumentar patrimônio, que é basicamente investir naquele negócio para ver o negócio crescer e pegar os frutos disso, e outro que é o de base imobiliária, que a gente tem intenção de todo mês ali, a mesma coisa que é muito tradicional, né? Você comprar um apartamento para deixar para alugar e receber aquele aluguel todo ano, independente da valorização do apartamento, você está recebendo aquilo todo ano. E hoje a gente tem essa possibilidade pelos fundos imobiliários e algumas outras formas, né? Uma coisa só que me preocupa às vezes do fundo imobiliário, não o veículo, sim, o veículo é fantástico. É o comportamento da pessoa. Como o acesso é muito fácil ali de compra e de venda, ele começa a ter um comportamento que não é de construção de patrimônio, é de ficar perdendo o tempo dele ali com especulações de curto prazo e não olha para o macro, né? É até uma coisa que vocês falaram, tipo assim, o mercado imobiliário é um mercado muito maduro, não vai dar uma porrada. Não numa tacada específica, né? Mas a maioria dos caras que eu conheço que tem muito patrimônio, cresceu muito e tem muita grana, ou via empresa ou via mercado imobiliário até hoje, do mesmo jeito, né? Só que tem que ter paciência e tem que ter uma estratégia clara que você não vai ficar mudando, comprando um negocinho aqui, vendendo um negocinho ali, especulando assim, achando que ganhozinho de curto prazo que vai te dar patrimônio. Mas se você souber e entender no mercado aos poucos, subindo degrau por degrau, depois no segundo momento você vai aprendendo já até entrar num algo com um pouquinho mais de risco, até se alavancar, quem sabe, usando o seu próprio patrimônio imobiliário, que não é possível via mercado financeiro, né? Ou é até possível, mas é bem difícil.
A longo prazo, para quem olha para longo prazo, como construção de patrimônio, entendeu que não é uma linha reta, né? É uma curva exponencial, juros compostos, né? Isso ao longo do tempo, a maioria dos caras que eu conheço com muito patrimônio é via ativo imobiliário até hoje, né? Ô Ibra, eu faço uma analogia o seguinte, o mercado imobiliário ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona de 42 quilômetros. Então, quem estiver entrando no mercado imobiliário pensando em sair daqui um ano, esquece e vai para outro setor que não é essa a filosofia. Agora, se você estiver entrando no mercado imobiliário com no mínimo 3, 5 anos, aí sim eu acho que você está posicionado no mercado correto. Pode até ganhar alguma coisinha em um ano, né? Mas não é o que vai mudar seu patamar de vida. Não é. É melhor nem entrar. Nem em 5, tá? Nem em 5 anos. O mercado financeiro criou aquele negócio dos caçadores da nova Magalu, né? O pessoal fica procurando, vou achar a nova Magazine Luiza, e muita gente, a gente sabe quando vê os grandes investidores que eles não ficam procurando Magazine Luiza, eles fazem uma estratégia de longo prazo e dá certo. Eu acho que fazendo a correlação ao mercado imobiliário é a mesma coisa. Se você tem parceiros dentro do mercado imobiliário que conseguem te oferecer oportunidades de investimento para você ir aportando e fazendo no longo prazo, cara, é uma das melhores opções que tem para investir. Mas você tem que ter essa consciência que o mercado imobiliário ele é de longo prazo. Se você tiver pressa para vender algum ativo, para vender alguma cota, para vender alguma coisa, você pode conseguir? Pode, mas você vai perder. Você está perdendo ali para tirar antes da hora. Você vai vender no preço que o mercado quiser na hora, né? Não no preço que você quer, né?